Oi pessoal, mais uma vez aqui para compartilhar essa palavra de Deus, essa palavra viva que Deus quer nos ensinar a viver e a compreender. E hoje eu queria compartilhar um texto com você, e muitas pessoas que conhecem o nosso trabalho, que têm visto o nosso trabalho, têm muitas vezes nos questionado, têm muitas vezes perguntado a respeito. Eu queria dividir uma palavra singela sobre esse assunto. E ela se encontra em Mateus, no versículo 24, no capítulo 24. E diz assim, no capítulo 24, em versículo 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. É interessante, meu amigo, que Jesus também foi questionado naquele tempo em que ele vivia no meio com os apóstolos. Falaram, mas Jesus, quando é que é esse fim? Será que essa terra vai ter um fim? E se tiver, quando é que é? E Jesus disse, olha, nenhum homem é dado conhecer essa data. E nem mesmo a mim, somente meu Pai o sabe. Mas ele diz, mas eu posso comentar com vocês alguns dos sinais. Os sinais desses tempos. E a palavra de Deus diz que nesses tempos haveriam rumores de guerra, haveriam situações que jamais esperaríamos encontrar, de nação contra nação, reino contra reino. Muitos iriam se escandalizar, muitos iriam trair e odiar o seu próximo, mas ainda não era o fim, sim, o princípio. E hoje você tem visto situações que às vezes você fica aí até em dúvida. E há muitas coisas que se falam aí na mídia, dizendo, olha, o tempo vai se acabar assim, e é no dia tanto, do mês tanto, do ano tanto. Veja, Jesus nos advertiu quanto a isso. A data ninguém sabe, nem mesmo Jesus enquanto esteve na terra. Por isso, tome muito cuidado quando se dão uma data precisa. Ah, vai ser no dia X do mês tal, do ano tal. Não. Porque Jesus disse, olha, a data só Deus Pai sabe. Mas uma coisa a gente tem que concordar. Provavelmente nós estejamos no início desse tempo. Porque muitas coisas que acontecem hoje não aconteciam na mesma proporção no passado. Mas a palavra de Deus diz que essas coisas são necessárias para nos alertar. Porque se tudo transcorresse bem, se tudo transcorresse na mais absoluta paz, nós não seríamos alertados. Nós somos alertados quando nós começamos a observar coisas que outrora não aconteciam e estão acontecendo hoje. Antes, por mais que o filho fosse e tivesse um problema, ele obedecia a seu pai. Ele não se levantava contra seu pai. Hoje nós vemos filhos matando os pais. Nós vemos pais jogando seus filhos numa lata de lixo assim que eles nascem. Nós vemos uma quantia absurda de aborto. Outrora, em outras épocas, para se pensar em aborto é quando havia um comprometimento da saúde da mulher a ponto de poder levá-la a óbito, ou mesmo quando a própria criança, a própria mulher sofria um aborto natural. Hoje tem acontecido aborto à torta e direita, simplesmente porque as pessoas dizem, eu vou cuidar da minha vida, eu vou fazer aquilo que me der na telha, qualquer imprevisto eu vou lá e tiro. As pessoas não estão pensando no seu próprio. Você pode dizer, mas eu não concordo, eu acho que quem está dentro do ventre ainda não é uma vida. Mas ela tem um coração que bate, ela tem seus movimentos, ela tem todas as características de um humano normal.
E não só isso, outros sinais têm acontecido. Hoje você vê expressões que outrora a gente nunca tinha pensado, por exemplo, tsunami. Se falasse em tsunami há 10 anos atrás, ninguém tinha ouvido falar. Tsunami, o que é tsunami? E hoje tem sido um fato comum. Hoje tem tido terremoto em lugar que jamais tinha. Antes se falava no Brasil e dizia: o Brasil é a terra de Deus, é o país de Deus, porque nele não acontece desgraças naturais. O Brasil pode ter problema político, mas desgraças naturais não. Hoje, o próprio Brasil é invadido por desgraças naturais. O próprio Brasil sofre com enchentes constantes. O próprio Brasil sofre em algumas áreas com terremotos que outrora jamais poderia se pensar, porque diziam que o terreno onde estava o Brasil era um terreno antigo, que não poderia sofrer terremotos. Hoje nós vemos uma televisão invadida de besteiras, uma televisão que às vezes nós ficamos até com medo de ligá-la quando nós temos amigo ou alguém próximo de nós em casa, porque nós não sabemos o que esperar. Num programa da tarde, você às vezes que é pai tem medo de ligar a sua TV porque o seu filho pode pegar uma cena num programa da tarde que pode comprometer. E tudo isso, meu amigo, são sinais. E nós temos que ficar atentos. Nós não podemos dormir, não. Eu acredito de coração de que o tempo de Deus para aqueles que o servem é breve. E que nós possamos não ser pegos de surpresa. Eu acredito numa visão que se fala de arrebatamento do povo de Deus. E muito tem se falado: olha, nessa nova tempo, nesse novo momento virá aí um disco voador que vai arrancar. Muitas desculpas têm sido dadas. Muitas palavras têm sido dadas. Mas uma coisa é certa: olhe os noticiários. Veja o que tem acontecido. E ainda que você possa dizer: mas olha, você que está falando aí, eu não acredito no que você está falando. Todos nós temos um tempo. Talvez você diga: eu não acredito em nada disso, mas você saiba, um tempo. Nós temos um tempo, às vezes 70, 80, 90 anos. E o que será de nós depois desse tempo? A palavra de Deus em Hebreus diz que ao homem é só dado uma chance de nascer, crescer e morrer. Uma chance. Eu respeito todas as visões, mas a palavra de Deus diz que há uma chance. E é essa chance que você pode fazer a diferença. É essa chance que vai selar o seu destino entre a salvação e a perdição. E o que é o céu? O que é o inferno, como ele diz? O inferno não é aquele desenho que eles pintam e bordam, que porque lá vão estar as melhores coisas, lá vai ter bebida, lá vai ter tudo é do bom e do melhor. Não, até porque essas coisas não são boas. Mas a ausência de Deus nesse lugar traz para aquelas pessoas que ali vão um afastamento completo de Deus, uma eterna dor e sofrimento, um ranger de dentro. Assista, veja, o Globo Repórter passou histórias de EQMs, pessoas que passaram por experiências pós-morte. Algumas delas nunca tinham pensado em acreditar em Deus, muitas delas jamais tinham pensado em acreditar em qualquer coisa. Entra no YouTube, digita lá EQM, veja as experiências. Pessoas que nem acreditavam em Deus falaram: olha, eu estive em coma e vi coisas que jamais pensei poder ver. Meu amigo, sim. Essa vida tem 70, 80 anos. Essa vida futura é eterna. 1000, 1 milhão, 1 bilhão, 2 bilhões. Não. Muito mais que isso, é realidade. 1 trilhão, 1 quadrilhão. E aonde você quer passar? Veja os sinais, meu amigo. Veja que Deus tem clamado. Veja que essa terra tem sofrido. A ação do homem tem sofrido
com os erros do homem. Escolha fazer o caminho certo, escolha tomar a medida certa ao lado de Deus, ao lado de Jesus Cristo como Salvador. E eu não estou falando de religião, porque religião não salva ninguém, mas Jesus Cristo salva. Jesus está acima das religiões e Ele pode converter a sua vida, Ele pode transformar a sua vida. Ah, mas na onde eu me apoio nesses dias? Se apoie em Jesus. Na onde eu me apego? Se apegue em Jesus. Eu não estou dizendo aqui para você não trabalhar, eu não estou dizendo aqui para você entregar os pontos, não estou dizendo aqui para você não estudar. Continue estudando, continue se dedicando, continue trabalhando, continue dando o seu melhor, continue levando seus filhos na escola. Só que se prepare, não seja pego de surpresa, porque breve é o tempo. Meu amigo, muito tem se falado sobre uma terceira guerra mundial, o poder das bombas. Uma bomba simplesmente que exploda tem o poder de mandar essa terra inteira para o ar. E não vai haver tempo. Não vai haver tempo para pedir desculpa, não vai haver tempo para conserto. Eu não estou dizendo que exatamente o caminho será esse, mas eu estou falando para fazer uma reflexão. Uma reflexão. Aonde eu iria se Deus hoje buscasse seu povo? Será que eu iria para com Ele? E eu não estou falando aqui em julgamento, eu estou falando aqui em posição. Olhe os sinais. Olhe os sinais. E você sabe disso. Não adianta nós fugirmos. Ah, se eu não comentar esse assunto, se eu divagar, se eu fugir desse assunto, não vai acontecer. Não, vai acontecer da mesma forma. É como uma pessoa que às vezes diz, eu não vou falar sobre câncer porque assim nunca vai acontecer. Não. Se a pessoa não tomar precaução e se ela tiver qualquer tendência, pode ocorrer com ela. Mas para aquele que toma medida preventiva, a chance dele de sair do problema é muito maior. A chance dele não ter o problema é muito maior. Por isso tome uma posição ao lado de Deus. Eu quero orar com você. Amém? Senhor nosso Deus, que esse coração possa estar alerta ao tempo que tem chegado, Pai. Tempo em que temos visto muitas coisas nos noticiários, Senhor. E é o tempo onde o Senhor quer estender a salvação a todas as pessoas, Senhor. Que esse coração possa compreender que basta aceitar Jesus como Salvador e permitir que Jesus seja Senhor da vida dele, que faça diferença na vida dele, Senhor. E todo o destino dele futuro será selado, Pai, de uma maneira singular. Será transformado, Pai. Que através de Jesus a vida dele sairá, Pai, da perdição para a vida eterna. Pai, transforma essa vida. Ganha esta vida para Jesus, ó Pai. Que toda a família dele possa ter também o seu nome escrito no livro da vida. E que ele possa ter um encontro real contigo. Eu abençoo esta vida de cada um dos teus, em nome de Jesus. Amém? Meu amigo, nós amamos sua vida. Toda essa palavra é para que sua vida seja transformada e possa receber de Deus o galardão de uma vida com Ele, ao lado do Pai e do Filho. Que Deus te abençoe. Grande abraço. Indique esse site, esses blogs para o seu amigo e assista os outros vídeos conosco. Até!